No dia do casamento da irmã, Sofia entrou na igreja de São Vicente de Fora, em Lisboa, vestida com um uniforme simples de empregada, carregando bandejas de doces como se fosse uma estranha contratada para o evento. Mas quando a noiva, sua própria irmã Catarina, parou a cerimônia no altar e apontou para ela na multidão, gritando: "Esta é a mulher que eu amo de verdade", o silêncio chocante explodiu em murmúrios de horror e confusão entre os convidados conservadores da família. Sofia sentiu o mundo girar, o peso das bandejas escorregando de suas mãos, enquanto olhava para Inês, sua amante secreta, sentada ao lado da mãe delas, com o rosto pálido como a morte. Aquela manhã havia começado como um pesadelo calculado. Sofia, com 28 anos, sempre fora a ovelha negra da família Almeida, uma linhagem tradicional de Lisboa, onde o pai, um advogado respeitado, e a mãe, uma devota católica, ditavam as regras com punho de ferro. Catarina, a irmã mais velha, era o orgulho deles, noiva de um homem rico, prestes a casar em uma cerimônia grandiosa. Mas Sofia escondia um segredo que poderia destruir tudo: seu amor por Inês, a melhor amiga de Catarina desde a universidade. Inês, 30 anos, com sua carreira promissora como professora de literatura na Universidade de Lisboa, havia entrado na vida delas como uma brisa fresca, mas para Sofia era um furacão. Elas se conheceram há 2 anos, em uma festa de aniversário de Catarina. Inês, com seus cabelos pretos curtos e olhos castanhos que pareciam ler almas, conversou com Sofia sobre poesia portuguesa, citando Fernando Pessoa com uma paixão que deixou sem fôlego. Naquela noite, sob as luzes da Alfama, elas trocaram olhares que diziam mais do que palavras. Mas o amor delas nasceu em segredo, em encontros furtivos nos cafés escondidos de Lisboa, onde as mãos se tocavam por baixo da mesa e os beijos eram roubados em vielas escuras. Sofia sabia que sua família nunca aceitaria, o pai já havia ameaçado deserdá-la por comportamentos inadequados no passado. Inês, por sua vez, lutava com sua própria identidade, criada em uma família rural de Coimbra, onde a homossexualidade era um tabu inominável. O plano para o casamento era simples. Sofia fingiria ser parte da equipe de Catherine para evitar constrangimentos, já que a família a via como uma falha, solteira, sem emprego fixo, vivendo de bicos como fotógrafa freelance. "É melhor assim", dissera Catarina na véspera, com um tom de pena que mascarava culpa. Mas Sofia não imaginava que Catarina sabia do affair. Inês havia confessado tudo a ela semanas antes, em um momento de fraqueza, implorando perdão. Catarina, dividida entre o amor pela irmã e a lealdade à amiga, planejou a revelação como um ato de liberação ou vingança. Enquanto os convidados murmuravam, o pai de Sofia, Sr. Almeida, levantou-se furioso, seu rosto vermelho de raiva. "Isto é uma blasfémia." "Catarina, cale-se", berrou ele, avançando pelo corredor. A mãe desmaiou dramaticamente em seu banco, e o noivo, Miguel, olhava atonido para a noiva, como se ela fosse uma estranha. Sofia, paralisada, sentiu o coração bater como um tambor. Inês se levantou devagar, seus olhos encontrando os de Sofia em uma mistura de terror e alívio. "Eu não pedi isso", sussurrou Sofia para si mesma, mas o dano estava feito. A igreja, outrora um santuário de tradição, transformara-se em um campo de batalha de emoções reprimidas. Sofia correu para fora, o ar fresco de Lisboa batendo em seu rosto como um tapa. Inês a seguiu, pegando sua mão na praça em frente. "Sofia, espere." "Catarina fez isso por nós", disse Inês, ofegante. Mas Sofia retraiu a mão. "Por nós?" Ela nos expôs como se fôssemos um escândalo. "Minha família nunca me perdoará." As lágrimas escorriam, misturando-se ao suor. Elas sabiam que aquele momento mudaria tudo: empregos, amizades, a própria identidade delas em uma sociedade portuguesa ainda presa a valores conservadores. Inês, sempre mais racional, tentou acalmá-la. Talvez seja o começo de algo real. Sem segredos. Mas Sofia via apenas perda. A irmã que admirava agora era uma traidora, e o amor que nutriam estava exposto ao julgamento alheio. Naquela noite, em um apartamento pequeno no bairro Alto, Sofia e Inês sentaram-se no sofá, o silêncio pesado como chumbo.
Por que Catarina faria isso? Perguntou Sofia, quebrando o gelo. Inês suspirou, revelando a conversa fatídica. Catarina descobrira mensagens no telefone de Inês, confrontara-a e, em um surto de ciúme e amor fraternal, decidira que o casamento era uma farsa. Ela disse que preferia perder Miguel a ver você sofrer em silêncio, explicou Inês. Mas Sofia sentia raiva borbulhando. E o meu sofrimento agora? O pai me ligou, disse que sou uma vergonha. O telefone tocava incessantemente, chamadas da mãe, de tios, de primos horrorizados. A sociedade lisboeta, com suas fofocas rápidas, já espalhava a notícia como fogo em palha seca. Inês pegou a sua mão novamente, desta vez Sofia não retraiu. Vamos enfrentar juntas, disse ela, mas o tom era incerto. Sofia pensou nas noites em que Inês hesitava em público, temendo olhares julgadores. Sua própria luta interna era um vórtice. Amava Inês mais que tudo, mas o preço da autenticidade parecia alto demais. E se eu não aguentar? Murmurou Sofia. Inês beijou sua testa, um gesto de conforto em meio ao caos. Mas no fundo, ambas sabiam que o caminho à frente seria cheio de confrontos, com a família, com a sociedade e consigo mesmas. O amor delas, outrora um refúgio, agora era uma guerra declarada. Os dias seguintes foram um turbilhão. Sr. Almeida convocou uma reunião familiar em sua casa em Cascais, uma vila imponente com vista para o mar. Sofia chegou sozinha, Inês optando por ficar afastada para não piorar as coisas. A mãe, Dona Isabel, chorava copiosamente, rezando o rosário como se pudesse exorcizar o pecado. Como você pôde fazer isso conosco? Acusou o pai, batendo na mesa. Catarina, ao lado de Miguel, que milagrosamente ainda estava com ela, defendia-se. Eu fiz pela verdade, pai. Sofia merece ser feliz. Mas o pai riu amargamente. Feliz? Em um relacionamento contra a natura? Isso destruirá a nossa reputação. Sofia, sentada em silêncio, sentia a pressão como uma âncora no peito. Ela queria gritar que o amor não era escolha, mas as palavras travavam. Inês, em casa, lidava com sua própria família. Uma ligação da mãe em Coimbra trouxe acusações, ouvi rumores. Inês. É verdade? Você está manchando o nosso nome. Inês, sempre intelectual, tentou explicar com lógica. Mãe, o amor não segue regras antigas. Mas a resposta foi um clique seco. A solidão a consumia, ela questionava se valia a pena. E se eu perder tudo por Sofia, pensou, olhando fotos delas juntas. O conflito interno era feroz, lealdade à família versus o coração. Mas o pensamento de Sofia fortalecia. Elas trocavam mensagens, aguente firme, escrevia Sofia. Por nós. A semana após o escândalo trouxe mais confrontos. Sofia perdeu um contrato de fotografia com uma agência conservadora de Lisboa, o dono citando preocupações com a imagem. Inês enfrentou olhares estranhos na universidade, colegas sussurrando sobre sua vida pessoal complicada. A pressão social em Portugal, onde o casamento gay era legal mas o preconceito persistia em camadas tradicionais, pesava como uma névoa densa. Elas se encontravam em segredo novamente, mas agora com um sabor amargo, o medo de mais posições. Talvez devêssemos nos afastar, sugeriu Sofia uma noite, no mirador da Senhora do Monte, vendo as luzes da cidade. Inês negou veementemente. Não, isso seria ceder ao ódio. Mas no fundo, Inês duvidava de sua própria convicção. Catarina, arrependida mas determinada, visitou Sofia. Eu pensei que estava ajudando, confessou ela, lágrimas nos olhos. Miguel quase me deixou, mas ele entende agora. Sofia, furiosa, rebateu, entende? E eu? Você me jogou aos lobos. A discussão escalou, revelando velhas rivalidades, Catarina sempre perfeita, Sofia a rebelde. Mas no fim, abraçaram-se, o laço de irmãs resistindo.
Vou lutar por você, prometeu Catarina. Sofia sentiu um vislumbre de esperança, mas o custo era alto. Miguel, pressionado pela família dele, questionava o casamento. O pai, Sr. Almeida, não perdoava facilmente. Ele cortou a mesada de Sofia, forçando-a a procurar empregos precários. Até você voltar ao caminho certo, disse ele em uma ligação fria. Dona Isabel, dividida, enviava mensagens secretas. Reze, filha. Deus perdoa. Sofia ria amargamente. Deus? Seu Deus era o amor por Inês. Mas as noites eram longas, cheias de insônia e dúvidas. E se eu for errada, questionava-se Sofia, lembrando lições católicas da infância. Inês, ateia convicta, a ancorava, o erro a esconder quem somos. Um encontro inesperado com um ex-namorado de Inês complicou tudo. Pedro, um professor colega, apareceu na universidade, confrontando Inês. Ouvi sobre você e a irmã de Catarina. É verdade? Inês, firme, confirmou. Pedro, magoado pelo passado, espalhou rumores, ampliando o escândalo. Inês perdeu uma promoção, o reitor citando distrações. Furiosa, ela confrontou Pedro. Isso é inveja, não moral. Mas o dano estava feito. Sofia, ao saber, sentiu culpa. Sou eu quem causa isso. Inês a acalmou, mas o conflito interno de Inês crescia. Sacrificar a carreira pelo amor? Em uma viagem a Sintra para escapar, elas discutiram o futuro. O Palácio Pena, com sua arquitetura romântica, contrastava com sua tensão. Casamos, brincou Sofia, mas Inês hesitou. Com famílias contra? Seria guerra. Sofia insistiu, então lutamos. Mas Inês revelou um segredo, sua mãe ameaçava cortá-la da herança. Não é só dinheiro, é conexão. Sofia sentiu traição. Você escolheria eles? A briga explodiu, palavras duras voando como facas. Você não entende pressão, gritou Inês. Sofia saiu correndo, deixando Inês sozinha no nevoeiro de Sintra. De volta a Lisboa, Sofia buscou conselho em um grupo de apoio LGBT na Baixa. Histórias de outros a inspiraram, casais que superaram rejeição. O amor vence, mas dói, disse uma mulher mais velha. Sofia voltou para Inês com renovada determinação. Desculpe, disse ela, abraçando-a. Inês chorou. Eu também. Vamos devagar. Mas o pai de Sofia planejava uma intervenção, convidar um padre para curar ela. Catarina avisou, ele vem amanhã. O pânico instalou-se. A reunião foi tensa. O padre, um homem idoso, falou de pecado e redenção. Sofia rebateu, meu amor não é pecado. O pai explodiu, é contra Deus. Dona Isabel mediou, mas falhou. Sofia saiu, declarando, escolho Inês. O pai a deserdou verbalmente. Inês, esperando do lado de fora, a consolou. Agora somos só nós. Mas o preço, Sofia sem família, Inês com carreira abalada. O amor delas fortalecia, mas as feridas sangravam. Catarina, sentindo culpa, confrontou os pais. Vocês perdem duas filhas assim, disse ela. Miguel apoiou, é 2026, o mundo mudou. Mas Sr. Almeida era teimoso. Tradição é tradição. Catarina ameaçou boicotar, sem mim no Natal. A família rachava, mal tão-se evidente, amor versus dogma. Inês, em casa, questionava, vale a pena? Uma ligação da mãe dela piorou, volte para casa, esqueça isso. Inês recusou, mas o coração doía. Meses passaram, o escândalo esfriando, mas cicatrizes permanecendo. Sofia encontrou um emprego em uma galeria de arte em Chiado, cercada de artistas liberais que a apoiavam.
Inês publicou um artigo sobre literatura queer, ganhando reconhecimento académico apesar das críticas. Elas moravam juntas agora em um apartamento modesto no Príncipe Real, bairro gay-friendly de Lisboa. Mas a paz era frágil. Inês recebia mensagens anônimas de ódio online, questionando sua ética como professora. Influenciando alunos com perversão, diziam: Sofia a defendia, ignore, é inveja. Mas Inês duvidava, e se afetar minha carreira para sempre? Um convite para um evento familiar testou limites. O aniversário da mãe, Dona Isabel, em Cascais. Catarina insistiu, venham, mostrem união. Sofia hesitou, mas Inês convenceu, é hora de confrontar. Na vila, o ar era elétrico. Senhor Almeida ignorou Inês, tratando-a como ar. Dona Isabel, mais suave, abraçou Sofia, senti falta. Mas durante o jantar, o pai atacou, como ousa trazer ela aqui? Inês rebateu calmamente, sou parte da vida de Sofia. A discussão escalou, revelando preconceitos profundos. Portugal mudou, pai, mas você não, disse Catarina. Miguel, neutro, observava. Sofia, farta, declarou, ou aceitam nós duas, ou perdem-me. O pai saiu furioso. A noite terminou em lágrimas. Dona Isabel confidenciou a Sofia, eu rezo por compreensão. Inês, no carro de volta, chorou, sinto-me uma intrusa. Sofia a confortou, você é minha família. Mas o conflito interno de Sofia crescia, lealdade dividida. Inês enfrentava similar, sua família em Coimbra cortara contato. Perdi raízes por você, disse ela uma noite. Sofia sentiu peso, desculpe. Elas fizeram amor com ternura, mas o ato era tingido de tristeza. Uma oportunidade profissional para Inês complicou. Uma bolsa em Madrid, Espanha, para pesquisa. É temporário, 6 meses, explicou. Sofia sentiu pânico. E nós? Inês hesitou, talvez espaço ajude. Sofia viu como traição, fugindo. A briga foi feroz, acusações voando. Você prioriza carreira, gritou Sofia. Inês rebateu, e você? Vive de sonhos. Elas se separaram por dias, Sofia ficando com Catarina. Amor requer sacrifício, aconselhou a irmã. Sofia refletiu, valia perder Inês? Reconciliadas, decidiram que Inês iria, mas com visitas. Provaremos força, disse Inês. Mas em Madrid, Inês encontrou uma comunidade vibrante, amigos que a entendiam sem julgamento. Mensagens para Sofia tornaram-se espaçadas. Sofia, sozinha em Lisboa, lutava com ciúme. Ela me esquece, pensou. Um telefonema revelou Inês conhecer alguém, uma colega espanhola. Só amiga, jurou Inês, mas Sofia duvidava. A confiança rachava. De volta para uma visita, tensão explodiu. Sofia confrontou, quem é ela? Inês admitiu atração, mas escolho você. Sofia sentiu dor aguda, traição? Como Catarina nos traiu, pensou. Elas discutiram moral, lealdade versus tentação. Inês chorou, estou confusa. Sofia perdoou, mas sementes de dúvida plantadas. O amor delas, testado, endurecia. Catarina, grávida agora, chamou Sofia. Miguel e eu apoiamos vocês. Mas Sr. Almeida, ao saber, amoleceu ligeiro, pelo neto, tolero. Inês, de Madrid, sentiu alívio remoto. Mas sua mãe ligou, volte sozinha, perdoou. Inês recusou, não sem Sofia. O sacrifício custava, isolamento emocional. O retorno de Inês de Madrid trouxe mudanças. Ela voltara mais confiante, inspirada pela abertura espanhola.
Portugal precisa evoluir, disse ela, planejando um seminário sobre direitos LGBT na universidade. Sofia, orgulhosa, ajudou na organização. Mas sombras persistiam, a amiga espanhola mandava mensagens, Inês deletava rápido. Sofia flagrou uma saudades. Confrontação, traiu? Inês negou, só flerte inocente. Sofia, ferida, questionou, e se eu fizesse? Inês admitiu hipocrisia. Elas trabalharam na confiança, terapia ajudando. Amor é escolha diária, disse o terapeuta. A família Almeida reuniu-se para o batizado do bebê de Catarina. Senhor Almeida, relutante, convidou Inês. Pelo neto, resmungou. Na igreja, tensões, olhares de tios conservadores. Dona Isabel sussurrou a Inês, bem-vinda. Um progresso pequeno, mas significativo. Sofia sentiu esperança, talvez mudem. Mas o pai evitou conversa profunda. Inês, otimista, via como vitória. Um escândalo maior surgiu. Um jornal local publicou sobre o seminário de Inês, chamando-a ativista radical. Comentários online atacavam, destruidora de famílias. Inês perdeu alunos, pais reclamando. Vale a pena? Questionou-se. Sofia apoiou, sim, por nós. Mas Inês sacrificava, promoção negada novamente. Perco tudo, desabafou. Sofia sentiu culpa, meu amor custa caro. Em uma viagem a Porto, elas reavaliaram. O dor calmo contrastava com turbulência interna. Casamos, propôs Inês. Sofia aceitou, mas com medo. Famílias? Elas planejaram cerimônia pequena. Catarina ajudou, eu organizo. Mas Sr. Almeida soube e interveio, não na minha família. Ele ameaçou boicote. Dona Isabel mediou, deixas felizes. O pai cedeu parcial, não aprovo, mas não impeço. Um compromisso amargo. A mãe de Inês, de Coimbra, veio, aceito, mas rezo por vocês. Inês chorou de alívio. Mas o dia do casamento, em uma capela em Belém, foi tenso. Convidados mistos, amigos liberais, família relutante. Votos trocados com emoção, escolho você, apesar de tudo. Beijo selou, aplausos mistos. Mas Sr. Almeida saiu cedo, murmurando desaprovação. Pós-casamento, vida estabilizou. Sofia abriu o estúdio fotográfico, Inês ganhou bolsa. Mas sociedade ainda julgava, vizinhos fofocavam. Elas ignoravam, focando no amor. Catarina confidenciou, meu ato no casamento foi egoísta, mas bom. Sofia perdoou totalmente. Anos depois, o amor de Sofia e Inês floresceram em uma parceria sólida, mas cicatrizes permaneciam. Elas adotaram uma criança, enfrentando burocracia e preconceito, mas vencendo. A família Almeida, aos poucos, aceitou. Sr. Almeida brincava com o neto adotivo, Dona Isabel cozinhava para elas. A mãe de Inês visitava, rezando em silêncio mas sorrindo. Catarina era madrinha, Miguel tio afetuoso. Mas reflexões vinham, os sacrifícios valeram? Perdas de empregos, amizades, paz mental. Inês publicou um livro sobre sua jornada, inspirando outros. Sofia capturava histórias que eram fotos. Elas falavam em eventos, advocando mudança. Mas noites quietas traziam dúvidas, e se tivéssemos escondido, perguntava Sofia. Inês respondia, seríamos infelizes. O equilíbrio entre autenticidade e dor era delicado. Um confronto final com o passado, Pedro, o ex, pediu perdão. Errei, disse. Inês perdoou, fechando ciclo. Sofia viu crescimento, todos erramos.
A sociedade portuguesa evoluía, mas devagar, leis avançadas, mentes nem tanto. Elas lutavam por igualdade, pagando preço pessoal. No fim, sentadas no Tejo, Sofia perguntou: fizemos certo? Inês sorriu: sim, porque nos temos. Mas a jornada ensinara: amor exige coragem e sociedade impõe custos. Foi certo Catarina expor o segredo delas, mesmo causando tanto sofrimento inicial?